Abra sua Bíblia em Malaquias 4:6. Malaquias 4:6. Tiago 1:22 e Filipenses 2:5. Malaquias 4:6, Tiago 1:22 e Efésios 3:14 e 15. Desculpa. Diz assim a Bíblia, Tiago 4:6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Tiago 1:22 vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. E agora abre a sua Bíblia aí, em Efésios 3:14 e 15, que diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, que essa palavra venha rasgar os nossos corações. No nome de Jesus, amém. Meu querido, eu pedi para botar um vídeo aí. Tem como passar esse vídeo? Tem não? Então tá tudo bem, não precisa não. Não era para passar mesmo, estamos juntos. Deus abençoe. Todo mundo tem uma família, amém? O morador de rua tem uma família, o bandido tem uma família, todo mundo tem. Eu queria te perguntar o seguinte: você já viu alguém rasgar dinheiro? Você já rasgou dinheiro? Só se você tiver com algum probleminha, né? Ou se você tiver com muito dinheiro, ou se a pessoa tiver com alguma dificuldade. Você já viu alguém rasgar a identidade? Sim ou não? Também não. Você já viu alguém rasgar a certidão de nascimento? Também não. Mas tem muitas pessoas que não rasgam dinheiro, não rasgam identidade, não rasgam certidão de nascimento, mas rasgam os planos de Deus. E nós, como servos, não podemos rasgar os planos de Deus para as nossas famílias. Lá na nossa casa, agora, nesse momento, sei que está acontecendo no prédio lá, a gente está morando lá 1 ano e pouco. Lá no nosso prédio está dando uma epidemia de mosquito. Então está tendo mosquito para tudo quanto é lado, no prédio todo, no elevador, no corredor, nos apartamentos. E a gente comprou uma raquetezinha elétrica. Aquela raquete é uma bênção. Foi os melhores R$30 investidos da minha vida. Porque, meu irmão, quando tu vê aqueles mosquitos, tu liga aquela raquete, tu se sente poderoso, tu vai matando eles lá. O problema é que está dando tanto mosquito. Em um dia, eu e minha esposa, nós contamos, nós matamos mais de 30 mosquitos. E aí, às vezes, ele encosta na raquete e cai no chão. E vai caindo, vai caindo. Se você for lá em casa agora, nesse momento, você vai ver que lá em casa está parecendo um cemitério de mosquitos. Tem mosquito no sofá, morto. Tem mosquito na cama, morto. Tem mosquito no chão, morto. Eu quero dizer para você que a nossa casa pode ser um cemitério de mosquito, mas ela não pode ser um cemitério da presença de Deus. Ela não pode ser um cemitério de sonhos. Ela não pode ser um cemitério de amor. Na nossa casa, os planos de Deus precisam continuar vivos. E aí eu quero tirar algumas lições sobre a família que ninguém vê. Fala assim comigo: a família que ninguém vê. Primeira lição: todos temos uma família. Não importa, meu irmão, qual o seu pensamento de família, não importa se a sua família ela é saudável ou não. E eu penso que não existe família perfeita, como não existe igreja perfeita. A perfeição está no cemitério, porque depois que morre, todo mundo é perfeito. Vivo, nós sabemos que não somos, e só Jesus é perfeito, o resto não é. Então eu creio que, tendo essa ideia que todos nós temos uma família, nós precisamos entender que a nossa família ela tem que ser o quê? Saudável. Perfeita não. Uma vez eu estava indo pregar num lugar, e o pastor falou assim: eu vou te dar algumas dicas depois para você ter uma família perfeita. Eu falei: pastor, essa frase aí não combina. Porque família perfeita não existe. E o que é uma família? Pessoas do mesmo sangue, ligadas pelo casamento, por hábitos e comportamentos. E quando nós olhamos para a Bíblia, Deus criou a família de acordo com o que Ele achava que devia ser. Deus criou o homem e a mulher. Essa é a família que Deus criou. E nós estamos vivendo num mundo que tem duas coisas que o diabo odeia, meu irmão. O diabo odeia a família
E o diabo odeia a igreja. E ele tem feito de tudo para destruir ambos. Você quer ver? A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com a normatização do pecado. E existem várias militâncias, várias coisas, vários grupos que querem destruir a família de acordo com o que a Bíblia ensina. Então, se a família é homem e mulher, o que é fora disso não é família, amém ou não amém? Outro dia eu estava vendo o Globo Esporte no horário do almoço, pastor. E por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com a normatização do pecado, porque nós estamos vivendo um mundo anti-família que quer colocar coisas dentro da igreja que não são bíblicas. E aí, no horário que todo mundo vê, muita criança vê por causa do seu time e tal, teve uma reportagem lá, não devia ter nada o que fazer na reportagem, né? Coisas melhores para mostrar. Teve um camarada que ele lutava o UFC e ele queria lutar contra as mulheres. Não sei se você viu essa reportagem. E o UFC não permitiu porque ele é homem. E o homem, fisicamente, ele tem mais força que a mulher. Sim ou não? Concorda, meu irmão? As mulheres têm vantagem em algumas coisas. Por exemplo, a mulher, ela consegue suportar mais dor. Os homens são mais frouxos, fala a verdade. Mulher está morrendo, está sangrando, e ela está indo trabalhar normalmente. A gente, uma dorzinha de cabeça, ai meu Deus, estou passando mal. Não é assim? Sim ou não? A maioria dos homens fala a verdade, meu irmão. Então, nesse caso, o homem tem mais força que a mulher. Ia ser injusto ele lutar com mulheres, sim ou não? O UFC não permitiu, e ele criou o primeiro campeonato de UFC trans. E eles falando isso como se fosse algo lindo, maravilhoso, como se estivesse inventando algo sensacional. Querido, uma coisa importante a dizer, até porque está sendo gravado, eu não tenho crise nenhuma, está sendo gravado. Primeiro que eu estou falando isso em amor, amém? Segundo, o crente não é homofóbico, ok? A gente não joga pedra em ninguém, a gente não taca fogo em ninguém, nós amamos, nós condenamos o pecado e amamos o pecador. Só que a homossexualidade é algo que está na Bíblia direto. Gênesis, 1 Coríntios, Apocalipse. E a Bíblia ensina que isso é um pecado, como qualquer outro. Tem gente que não tem dificuldade com a homossexualidade, mas é um fofoqueiro de plantão. É um jornalista do inferno. A língua não cabe na boca. Tem pessoas que são envolvidas com pornografia. Tem pessoas que são invejosas. Eu não sei qual é o teu pecado, cada um sabe da sua dificuldade. Mas a homossexualidade precisa ser tratada como as outras dificuldades também. Então nós amamos as pessoas que têm essa dificuldade, mas nós não podemos aceitar isso de uma maneira normal, porque não é. É uma relação antinatural. E o diabo tem feito de tudo para destruir a igreja, a família e o casamento. E nós, como cristãos, precisamos nos posicionar assim, meu irmão. Nós precisamos nos posicionar de acordo com o que a Bíblia fala. Outro dia eu vi um vídeo, não sei se você viu, de uma jovem que ela pegou a Bíblia e ela começou a riscar a Bíblia e falar, a Bíblia é trans, a Bíblia é não sei o que, a Bíblia é não sei o que lá, não sei o que lá, para chocar. Irmãos, nós precisamos falar a verdade em amor. Porque Jesus tem poder para transformar, curar, libertar, salvar qualquer pessoa. Deixa eu falar um negócio para você com todo amor e sem crise. No céu vai ter um monte de ex, meu irmão. Você é ex alguma coisa também. Talvez você gostava de uma cachaça. Você é ex-cachaceiro. Talvez você gostava de apostar. Você é um ex-apostador. Talvez você gostava de briga. Tem gente que gosta de brigar. Você é um ex-brigão. Você é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, amém? Meu irmão, para pensar o que seria a sua vida sem Jesus. Eu acho que eu não estaria nem vivo. Quem pensa assim também? Já está perdido aí. Então eu creio no poder de Deus, amém? Mas então a família que Deus criou é o homem e todos nós temos uma família. Uma segunda lição que eu quero tirar desses textos que eu li, seja
crente em casa. Fala assim comigo, ser crente em casa. Primeiro, Efésios vai dizer que ele se ajoelha orando diante do Pai, orando por toda a família que Deus recebe o nome. Malaquias 4,6 vai falar para o coração do pai se converteu o coração do filho, e o coração do filho se converteu o coração do... E hoje nós vemos muitas casas cristãs, os corações completamente desconectados, longe. E aí, eu coloquei Tiago 22, porque eu creio que é o objetivo de Deus para todo crente, independente do assunto, se é família, se é trabalho, se é o que for, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Então, para a gente, a família que ninguém vê, é a família que nós sabemos quem nós somos dentro da nossa casa. Você pode ser uma bênção na igreja, meu irmão. Você pode cantar aqui no louvor, você pode mostrar os dentes para todo mundo, você pode ser simpático na igreja, você pode conhecer todo mundo, mas é dentro da tua casa que o pessoal te conhece de verdade. Essa é a família que ninguém vê. Eu lembro, no meu primeiro dia de seminário, a aula do professor Álvaro Trindade. Quem teve aula com ele e sabe como que era a bênção. E ele falou o seguinte: quer saber se a pessoa é crente de verdade? Pergunta para o marido dela, pergunta para a esposa dele, pergunta para o pai dele, pergunta para a mãe dela, pergunta para os filhos. Uma família saudável, uma família relevante, é uma família que o seu testemunho é um testemunho de bênção dentro da sua casa, porque o seu primeiro ministério é a sua família. Eu lembro uma vez, que eu estava indo pregar no 15 anos, nesse dia também, a Viviane estava se sentindo bem, e aí eu estava indo lá, estava bonitão, de blazer e tal. Quando eu cheguei no meio do caminho, a Viviane ligou assim: amor, eu estou muito mal. Eu falei: estou voltando para casa agora. Aí liguei para a menina lá, falei: minha irmã, infelizmente eu não vou poder ir no seu 15 anos, vai ter outro pastor aí, vai ter outra pessoa. Mas por quê? Porque a minha esposa está passando mal. Mas ela está muito mal, não é um pouquinho não. E a minha prioridade, a minha primeira igreja é ela. Eu senti que a família foi um pouco assim, mas eu não liguei muito para isso, porque eu estava indo. Mas a minha primeira igreja, o meu primeiro ministério estava mal. Como que seria o meu testemunho se eu falasse assim: amor, fica aí passando mal, eu vou lá e depois eu volto para ver como é que vai estar? Não, querido. Nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. Irmão, quando fecha a porta do lado para dentro, fechou a porta do lado de dentro, ali nós temos que ser como Jesus dentro da nossa casa. Não adianta nada a gente ser um anjo na igreja e às vezes um demônio dentro de casa. E aí eu estou falando de todas as faixas etárias. Quem não serve dentro de casa, não serve para nada, meu irmão. Ah, eu não consigo lavar uma louça dentro de casa, mas na igreja faz um monte de coisa. Não consigo lavar uma louça dentro de casa. Eu não consigo abençoar. Eu conheço muitos casos, muitos pais que reclamam dos adolescentes dentro da igreja. O adolescente faz tudo na igreja, mas em casa não faz nada. Já ouvi muito isso no gabinete. Mas eu já ouvi muito no gabinete também, muito adolescente reclamando do pai. Não, meu pai é líder do louvor, na frente da igreja ele ri para todo mundo, mas em casa ele é um ignorante. Ele não me abraça, ele não me beija. Eu nunca escutei um eu te amo do meu pai. Aí na frente da igreja está assim: fala para o seu irmão que eu amo em Cristo Jesus. Primeira palavra de amor que nós temos que declarar é dentro da nossa casa. A sua esposa precisa te ouvir que você a ama. O seu marido precisa ouvir que você ama. Os seus filhos precisam ouvir que você ama. Sabe por quê? Se você não falar que ama o seu filho e sua filha, alguém da rua vai falar. Por exemplo, as meninas ministrando aqui, coisa linda. Quero te fazer uma pergunta. Você prefere que essas meninas dancem aqui ou no baile funk? Hã? Você prefere que essas meninas dancem aqui ou no pagodinho da esquina? Quem é pai e mãe de uma dessas meninas aqui? Levanta a mão. Meu irmão, tem lugar melhor para essas meninas estarem do que na presença de Deus? Então deixa eu falar um negócio para você. Abra a sua boca para abençoar os seus filhos.
para quando o diabo tentar entrar de alguma forma, o amor que eles têm em casa é muito maior do que o falso amor que o mundo vai querer dar. Querido, quando tem acampamento de adolescente, eu escuto cada coisa. Eu lembro que teve uma vez, a gente estava lá em casa, e deu problema na televisão lá de casa. Eu era recém-casado, e aí meu cunhado estava lá em casa nesse dia. Ele começou a ficar muito nervoso, começou a suar, começou a ficar nervoso. E eu falei assim: Nicolas, o que está acontecendo? Aí minha esposa começou a chorar. Eu falei: gente, o que está acontecendo, gente? Deu problema na televisão, não tem problema, a gente arruma. O que houve? Aí meu cunhado falou assim: não, William, é porque lá na minha casa, quando dava problema na televisão, meu pai quebrava a televisão, quebrava minha mãe, quebrava a gente também, quebrava tudo. Aí eu falei: não, mas aqui é diferente. Aqui o dono dessa casa é Jesus Cristo. E o meu sogro, com todo respeito eu falo isso, era simpático na igreja, mas dentro de casa quebrava tudo. Meu irmão, a sua família vai ser uma bênção se você for parecido com Jesus dentro da sua casa. A sua melhor versão tem que ser dentro da sua casa. Às vezes, a nossa melhor versão é da porta para fora, mas a nossa melhor versão tem que ser da porta para dentro. E no nome de Jesus, não use a sua boca para lançar palavras de maldição para a sua família, palavras que não abençoam. Marido e mulher não pode falar assim: eu não te amo mais. Isso não existe, meu irmão. Amar é decisão, não é sentimento. Amar é escolha. Amar não é: eu não estou sentindo nada. Você não vive por sentimento, você vive por convicção. E você casou, meu irmão, agora vai ter que aguentar. É até Jesus voltar, meu filho, é você que escolheu. Ou então ora para Deus levar ela ou te levar. Quem quer ir primeiro? Pergunta aí para a patroa, quem quer ir primeiro? Meu irmão, você casou, você vai reclamar de quê? Foi você que escolheu, meu filho. Eu não tenho que reclamar nada da minha esposa, pastor. Eu que escolhi. Nós namoramos, nós oramos, namoramos, noivamos, aí nesse processo 7 anos, e casamos. Já era, meu filho, até Jesus voltar. Ou Deus leva ela, ou Deus me leva. No nome de Jesus, seja bênção na sua casa. Meu irmão, apoie os sonhos da sua família. Sua esposa tem um sonho, potencialize o sonho dela. Seu marido tem um sonho, potencialize o sonho dele. Seus filhos têm sonhos, meu irmão, potencialize os sonhos dos seus filhos. A nossa casa não pode ser um sepultamento de sonhos. A nossa casa tem que ser um lugar de vida, tem que ser um lugar de bênção. Não é um lugar perfeito, como eu já te falei. Uma terceira lição que eu quero falar para você: valorize antes de perder. Fala assim comigo: valorizar antes de perder. Uma vez, uma adolescente estava reclamando comigo da mãe dela. Fez um gabinete comigo, estava reclamando da mãe dela. Aí fez outro gabinete comigo, estava reclamando da mãe dela. Aí eu virei para ela e falei assim: minha irmã, vamos orar aqui agora. Nós vamos orar para sua mãe morrer, quer? Ela falou assim: que isso, pastor, eu quero minha mãe viva. Então para de reclamar da sua mãe. Querido, valorize antes de perder. Você já foi no sepultamento de alguém que perdeu o marido? Já fui em alguns. Já foi no sepultamento de alguém que perdeu a esposa? Eu já fui em alguns. Você já foi no sepultamento de alguém que perdeu um filho? Que tristeza, meu. Eu já fui no sepultamento de quem perdeu o filho novinho, um caixãozinho desse tamanho. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu tive que reconhecer o corpo. Eu tive que levar lá, olhar, ficar com a família. Meu irmão, valoriza antes de perder. Valoriza o teu marido. Talvez não está igual quando você casou, mas é o que Deus te deu. Valoriza a tua esposa. Querido, para pensar.
se não foi um risco que sua esposa correu casando com você? Lembra como você era? Você não é essa potência toda aí não, meu irmão. Agora você é uma potência, todo mundo bonitinho, irmãozinho de óculos, barba feita, coisa linda. Outra ali, ó, blusinha social, fortinho, amém. Pessoal bonitinho lá, coisa linda. Para pensar como você era quando você foi casar, meu. Você era meio esquisitinho, fala a verdade. Essa mulher casou contigo pelos olhos da fé, querido. Foi ou não foi? O investimento. Querido, ontem mesmo. Ontem eu fui pregar numa igreja. Aí a Vivian chegou e falou assim, quando eu cheguei em casa, ela viu a foto, né? Ela falou assim, amor, você tá bonitinho. Aí eu falei, que isso, vida? Ela, amor, quando eu casei contigo, tu não era assim, não. Querido, você tem que levantar a mão pro alto e agradecer que alguém casou com você. Quero te fazer um desafio. Chega hoje, quando você chegar em casa, se olha bem no espelho, meu irmão. Mas se olha com vontade. Você vai falar assim, Senhor, muito obrigado, que essa mulher foi uma guerreira. Ela foi uma aventureira em casar comigo, foi não? Fala a verdade. Querido, os mais novos aí, tem que valorizar pai e mãe. Ei, pessoal jovem, adolescente aí, ó, vamos obedecer pai e mãe, hein? Quer viver muito tempo? Tem que obedecer. Primeiro mandamento com promessa, meu irmão. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias. Quer morrer rápido? Quem quer morrer rápido? Não, a outra assim, Deus me livre. Obedece. Querido, deixa eu te contar uma história. Lá na igreja nós temos um rapaz, que ele hoje é casado, um bom profissional, um bom marido, um servo de Deus. Quando ele era adolescente, ele em um ano perdeu a mãe, e no outro ano ele perdeu o pai. O cara que tinha tudo para dar errado. E ele fala assim, direto, ele fala assim, ó, valorize os seus pais. Valorize os seus pais. Porque tudo que eu queria agora é ter o meu pai e minha mãe aqui. Você repara que num sepultamento de pai e mãe, o filho que menos ajudou, o filho que deu mais trabalho, é o que fica mais desesperado. Eu costumo dizer para a nova geração, que você vai fazer seu pai e sua mãe chorar de qualquer jeito, mas vai fazer chorar de honra, e o outro vai fazer chorar de vergonha e desonra. Eu quero fazer meus pais chorarem de honra para a glória de Deus. Então, valoriza antes de perder. Quero lançar um desafio. No meio da pregação mesmo, é isso aí mesmo. O desafio é, quando você chegar em casa hoje, não é para amanhã não, porque senão a gente não faz. Você vai reunir a sua família, tarefa de casa, pastor. Você vai reunir a sua família, você vai fazer o sepultamento da sua família. Que doideira é essa, pastor? Escuta, eu vou te explicar. Já fiz isso lá na minha casa também, já fiz esse desafio para a nossa igreja lá. Você vai botar o pai vai dar exemplo. Vai deitar no sofá, vai se fingir de morto. Aí a mãe vai dar exemplo, a esposa. Vai falar para o marido tudo que ela queria falar, como se estivesse no sepultamento dele, vai falar em vida. Se você levar a sério, vai ser um mover de Deus, tá? Se não for de brincadeira, vai ser um mover de Deus. Aí a esposa vai falar lá, quando eu te conheci, você mudou a minha vida, te morava em tal lugar, te era pobre, que nem assim as nossas histórias. Aí depois vai a patroa, aí o maridão capricha, né? Isso foi a melhor coisa depois de Jesus na minha história. Tal. Aí depois os filhos, se tiver avó em casa, chama a avó, chama tio, chama a tia, chama a família toda. Quem vai fazer esse desafio hoje, quando chegar em casa, levanta a mão no nome de Jesus. Levanta a mão, querido, em nome de Jesus. Fica coração duro, não. Não vai ser um sepultamento para acabar com a família, não. Vai ser um momento de falar o que você pensa. Querido, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Eu prefiro falar tudo em vida do que falar na beira do caixão, amém? Faz esse desafio lá, que Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Uma quarta lição,
Ame a sua casa. Fala assim comigo, amar a minha casa. Querido, meu irmão, minha irmã, a sua casa tem que ser o melhor lugar do planeta. Meu irmão, você trabalhou hoje, sei como é que foi o seu dia, um monte de coisa. Quando você chega em casa, tem que ser o ápice do seu dia. Ontem eu vivi uma experiência muito interessante com a minha esposa. Eu cheguei em casa para tomar um banho para ir pregar no culto, e ela chegou também. E aí eu estava no outro quarto, estava cortando a unha lá, e ela chegou, me deu um beijo, e sentou no chão do quarto. Sentou no chão, deu uma doideira nela lá, sentou no chão. Como você viu, nós temos 3 gatos, Banguela, Soluço e Unicídio. Os gatos vieram e ficaram se esfregando na gente. A gente começou a brincar com os gatos, nós começamos a rir. E eu falei para ela assim, amor, você não tem noção do momento que a gente está vivendo aqui não. Ela, o que foi? Momento de paz, alegria, amor, família. Aí ela falou assim, nós somos ricos, né, amor? Aí eu falei assim, nós somos ricos de coisas que o dinheiro não pode comprar. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Amor verdadeiro não se compra com dinheiro. Família saudável não se compra com dinheiro. Amigos de verdade não se compra com dinheiro. Presença de Deus não se compra com dinheiro. Ame a sua casa, meu irmão. Tem gente que não tem prazer de ir para casa. Tem gente que quer ficar na rua depois do trabalho, inventa alguma coisa, vai jogar sinuca, vai não sei o quê, porque não quer chegar em casa. Meu irmão, dá uma certa hora, eu já estou agoniado para ir para casa. Chegar em casa, ver a patroa, ver os gatos. Eu já fico imaginando quando tiver os bambinos, pastor. Papai, você chegou. Aí mesmo que a gente vai ficar no chão lá, brincando, conversando. Querido, não tem família perfeita. Mas nós temos que ter uma família saudável. Tem uma história que um marido estava reclamando muito da esposa para o pastor. E aí o pastor falou assim, não é possível. Ela é ministra de música aqui da igreja, ela é uma bênção. Uma mulher feliz, alegre, contente, ama todo mundo, abraça todo mundo. Pastor, mas lá em casa é diferente. Que isso? O cara encheu tanta paciência do pastor que o pastor falou assim, vamos fazer o seguinte, que horas que vocês acordam? 6h30 da manhã, tudo bem. 6 horas da manhã eu vou entrar lá e vou ficar escondido. Meu irmão, quando deu 6h30, a mulher levantou, começou a brigar com todo mundo, brigou com o marido, brigou com o filho, mandou todo mundo ir para a escola, para o trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Do nada aparece o pastor. Aí a mulher que estava brigando com todo mundo, ela vê, pastor Graça e Paz, você está aqui? Desde quando? Aí o pastor vira para ela e fala assim, desde que o diabo levantou. Querido, a gente não precisa do pastor na nossa casa não, Jesus está lá. E Jesus não está lá para me julgar e para te julgar não, queridos. Não é uma palavra de julgamento, Jesus está lá para melhorar no nome de Jesus. Jesus está lá para abençoar. Então a nossa casa, nós temos que amar a nossa casa. Nós temos que honrar o que está acontecendo lá. Eu não sei como é que foi a sua família antes de você casar, mas a minha família antes de eu casar, foi uma família, que o pessoal fala bonito hoje, né, pastor? Uma família disfuncional. É termo muito bonito mesmo. Lá em casa, meu irmão, a família era complicada mesmo. Lá em casa era difícil. Minha mãe casou 5 vezes. Está no 6º relacionamento agora. Na minha família ninguém tinha um casamento direito, todo mundo ajuntado. Eu vi minha mãe esfaquear meu padrasto na minha frente quando eu era adolescente. Eu tive um padrasto alcoólatra, que o pau quebrava lá em casa. Várias vezes nós saímos de restaurante, porque ligaram para a polícia, porque estava quebrando o pau lá. E eu orava, eu falava assim, Senhor, eu já aprendi como não ser, e como não fazer. Na minha casa vai ser diferente no nome de Jesus. E lá em casa eu posso dizer para a glória de Deus que tem paz.
Lá em casa a gente consegue ver um filme, meu irmão, em paz. Minha família é tão interessante, que eles brigam com um filme. Você já viu isso? Você já viu um filme que o pessoal, por que acabou assim? O filme não acabou direito, e essa mulher tinha que fazer não sei o quê. Aí eu falo assim, gente, não é para comentar, é para assistir. Não é para dialogar com um filme. Você não vai ligar para o diretor e falar que ele tinha que trocar o final do filme. Não, querido. E aí eu vou para o quinto lugar. Acredite em um futuro melhor. Fala assim comigo, acreditar em um futuro melhor. Já chorei muito pela minha família. E hoje eu choro sim, de gratidão pelo que Deus fez. Hoje eu choro porque de todo mundo que estava afastado do Evangelho, só faltam 2 pessoas entregar a vida para Jesus. E eu tenho visto Deus fazer coisas inimagináveis. Por exemplo, vou dar um testemunho. Meu irmão, orei 17 anos pela conversão da minha irmã. E parecia que quanto mais eu orava, pior ela ficava. Quanto mais eu orava, mais eu via os stories dela numa boate, numa rave, fumando, bebendo. Eu falava, Senhor, não é possível. O capeta está tentando legal, velho. Teve uma vez que eu fui evangelizar minha irmã, ela falou assim, William, você prega um monte de lugar, você é bênção, você vai falar de Jesus para todo mundo. Mas para mim não adianta falar que quem manda na minha vida sou eu. Você não vai conseguir me evangelizar. E eu fiquei meio assim, eu falei, Senhor, agora eu só vou orar. Porque a oração não é o nosso último recurso. A oração é o principal recurso. Meu irmão, ano passado, no dia 8 de dezembro de 2023, nós tivemos um culto lá chamado Conectados Gratidão, que é um momento de honra no final do ano, onde a gente honra Jesus, honra a liderança, honra os servos, honra os adolescentes. É um culto muito bonito, as pessoas choram, e a gente ensina essa cultura de honra bíblica e saudável. E eu tive uma ideia assim, no dia anterior, falei, vou chamar minha família, mas o culto é para adolescente, falei, não interessa, vou chamar minha família. Separei os 2 primeiros bancos, reservei para eles, que ia lotar o culto, e como de sempre, eles chegaram atrasados. E aí o pessoal falando assim, o lugar ali na frente, eu falei, pode deixar que eles estão vindo. Daqui a pouco veio todo mundo, meu pai, minha madrasta, minha mãe, minha irmã, todo mundo sentou lá. Meu cunhado. Tive a oportunidade de pregar, fiz o apelo. Quando eu fiz o apelo, minha irmã voltou para Jesus. Esse mês aí agora, que passou, nós vamos fazer a mudança dela. E ela falou assim, William, essa é a primeira casa que eu estou indo como crente. Agora eu olho os status dela no Instagram, não vejo mais ela bebendo, fumando, vejo ela louvando, vejo ela cantando. Hoje mesmo a gente estava conversando, ela, domingo eu vou ir na igreja, 10h30, depois a gente pode almoçar na sua casa. Antigamente, meu irmão, ela não queria ouvir nada. Agora ela fala comigo que quer ir na igreja. E aí o que eu quero dizer com isso? Acredite no futuro melhor. Acredite que seu pai pode voltar para Jesus. Acredite que sua mãe pode voltar para Jesus. Acredite que seu irmão pode voltar para Jesus. Sua irmã, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta. Você é a coluna espiritual da sua casa, meu irmão. Continue orando. Todo mundo pode desistir da sua família, mas você não pode desistir. Ontem eu preguei num culto. E um neto estava afastado. Ontem esse neto voltou para Jesus. Você é a coluna espiritual da sua casa. Acredite num futuro melhor. Eu quero falar para você que a vergonha de hoje vai ser o testemunho de amanhã. Em último lugar, eu quero encerrar dizendo que a nossa esperança está em Jesus. Fala assim comigo, a nossa esperança está em Jesus. Uma vez um pai de um adolescente veio falar comigo assim, William, a culpa é de vocês aí do ministério e da liderança, que o meu filho está afastado. Eu coloquei toda a minha esperança em vocês. Aí eu virei para ele e falei assim, meu amigo, eu entendo a sua dor. Eu entendo que você está chateado que seu filho está afastado. Ele já veio afastado de outra igreja. A gente está tentando de tudo para que ele tenha um encontro com Cristo. Mas eu quero te ensinar um negócio.
A esperança da conversão do seu filho não pode estar em um pastor, não pode estar em uma liderança, não pode estar em uma igreja. A esperança da conversão do seu filho está em Jesus. Eu não sei como está a sua família hoje, mas a esperança da sua família, ela precisa estar em Jesus. É Jesus que vai fazer a obra. É Jesus que vai mudar a realidade. É Jesus que vai restaurar o casamento. É Jesus que vai melhorar o marido. É Jesus que vai melhorar a esposa. E nós precisamos melhorar, sabe por quê? Nós amamos apesar de, não é por causa de. Eu tenho muitos defeitos, mas a Vivian me ama apesar desses defeitos. E ela também tem muitos defeitos, e ela me ama apesar dos defeitos. O casamento, meu irmão, a família, o casamento, não é um jogo de futebol. No jogo de futebol, você resolve sozinho às vezes. Você pega a bola, dribla um, dribla outro, faz o gol. Não, família, igreja, é um jogo de vôlei. Porque não dá para fazer sozinho. O pessoal saca a bola, o time daqui um recebe, o outro levanta e alguém saca. Se eu der dois toques, é ponto do outro. Ou seja, família, nós precisamos uns dos outros. Família não dá para viver sozinho. Família é abrir mão o tempo todo, sim ou não? O tempo todo. Quantos pais aqui abrem mão de um monte de coisa por causa dos seus filhos? Para pensar, pai e mãe, nas últimas coisas que vocês compraram para vocês. Você deixa de comprar para você para comprar para quem? E aí, filho, valoriza. Porque você tem coisas hoje que provavelmente teu pai não tinha, tua mãe não tinha na sua idade. Estou mentindo, pai e mãe? O meu filho, a minha filha, vão ter coisas que eu não tinha na idade dele. Estava conversando com a minha esposa outro dia, a gente está pensando em fazer uma viagem. A gente é pobre, mas a gente é organizado para viajar, a gente ama viajar. A favela venceu, Jesus venceu. A gente junta dinheiro o ano todo para poder fazer uma viagem. E a gente estava falando que a gente ia viajar com um casal de amigos nossos. E o filho dele de 2 anos ia para fora do país, meu irmão. E eu falei assim, querido, eu vou para fora do país com 30. Um moleque com 2 aninhos. Ele já andou de avião com 2 anos. Eu fui andar de avião com 25 anos. Então, adolescente, jovem, valoriza o que você tem. Ah, o meu quarto, teu quarto não, é quarto do teu pai e da tua mãe, quem pagou foi ele. Ah, o meu celular, teu celular não. Que história é essa de adolescente não deixar o pai ver celular? Está escondendo o quê? Isso não existe. Eu sou do time, é uma sugestão. Estou falando que eu estou certo ou estou errado. Eu não estou dando nem minha opinião, porque minha opinião quer dizer que eu não vou mudar. Não. É uma sugestão. Para mim, adolescente tem que ter horário para ficar mexendo no telefone. As maiores besteiras que acontecem é de madrugada quando o adolescente está mexendo no telefone. Aí manda nude um com o outro, aí conversa coisa indecente, um monte de coisa. Porque o pai e a mãe não peita no bom sentido e fala assim, querido, você vai ter horário, ponto final. Ah, mas ninguém tem. Minha mãe, o filho de fulano, o filho de fulano. Você não é? Todo mundo. Eu não sou mãe de fulano, não sou pai de fulano. Se o seu filho não quer que você veja o celular dele, porque tem alguma coisa errada, você é bom para pensar nisso? Porque quem não deve, não tem. Não estava nem no roteiro falar isso não, mas eu acredito que Deus direcionou, amém? Eu quero encerrar contando brevemente um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. E esse tema família pega todo mundo, não tem jeito. A gente está no mês da família dos adolescentes lá. Você prega sobre família, os adolescentes choram. Você prega sobre família, os adultos choram. Você prega sobre família, todo mundo tem uma família. Meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. Meu pai traiu minha mãe traiu meu pai, uma doideira lá. Meu pai deu um socão no rosto da minha mãe
Minha mãe voou com a cabeça na parede, UFC de graça lá em casa. E eu não era crente, minha família também não era crente. E eu falei para Deus assim: Deus, eu te odeio. Por quê? Porque Deus tirou o que eu mais amava, que era a minha família. Quando eu fiz 10 anos, mais ou menos, eu fui nascido e criado em Rodilândia, perto de Cacuia, Morro Agudo, Austin, Queimados. Conhece esses lugares nobres do Rio de Janeiro? Alguém conhece Rodilândia? Coisa linda! Ô Barbudo, o senhor conhece Rodilândia? Que isso, eu vou dar um abraço no senhor no final do culto, hein? Porque é raro alguém conhecer Rodilândia. Vi que o senhor era um cara diferente mesmo, deu para perceber. Quando eu fiz 10 anos de idade, a minha mãe me tomou de Rodilândia, é isso mesmo, tomou. Por quê? Naquela época eu tive infância raiz, meu irmão. Soltava pipa, jogava bola, roubava fruta na casa dos outros. Quem já roubou fruta na casa dos outros? Quem já correu de cachorro? Eu estava roubando fruta na casa dos outros. Então chovia, o que a gente faz quando chovia antigamente? Você jogar bola na chuva. Essa geração não pode pegar chuva que passa mal, não é? É celular o tempo todo. Existe vida sem celular, querido. Tu estava lá jogando, soltando pipa, cortava o dedo, lambia a mão e continuava, não era assim? Infância raiz. Minha mãe me tirou de lá. Nós fomos morar em Vila da Penha, num apertamento. Criado na roça, meu irmão, não deu certo. Aí minha mãe se mudou para frente da primeira igreja batista de Irajá. A gente podia morar no Meia, a gente podia morar em Cascadura, a gente podia morar em Madureira, a gente podia morar em um monte de lugar. A gente se mudou para frente da PIB de Irajá. Eu nunca tinha ido numa igreja batista. A gente era pobre. E a minha mãe abriu um trailerzinho de cachorro quente para vender hambúrguer, tudo para arrumar dinheiro. Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Acabava o culto, o pessoal ia comer o podrão, estudo, cachorro quente, essas coisas. E eu com 10 anos de idade, pastor, trabalhava, e estou vivo. Quem começou a trabalhar cedo aí, levanta sua mão. Morreu? Não. O trabalho enobrece o homem. A Bíblia diz assim, ó: quem não trabalha, que não coma. Muito bem. Vou te contar um pouco da minha família, e eu quero deixar bem claro que eu respeito todas as religiões. Minha avó, par de mãe, ela é bruxa feiticeira até hoje, por enquanto, que Jesus vai pegar ela. A casa dela é um terreiro. A minha mãe, raspada e catulada no santo. Minha tia, meu tio. Entidade, porque santo é só Jesus. Então eu cresci nesse ambiente. Ok? Toda sexta-feira minha mãe recebia entidade na frente da igreja. Minha família é par de mãe. Minha família é par de pai. Minha avó teve 13 filhos. 13, meu irmão. Não tinha televisão, vamos fazer filho. 13, muito bem. Minha avó entregou a vida para Jesus. Quem é avó aí? Levanta a mão. Tá vendo como é importante a avó ser crente? Meu pai entregou a vida para Jesus. Minhas tias e tal. Com 16 anos. Aí, voltando para a história do treino, o pessoal ia lá, o pessoal começou a me chamar para ir para a igreja. Eu, não, já trabalho e tal. O pessoal, vamos para a embaixada. E eu capinava na roça para ganhar um trocado. Aí eu entendi inchado. Eu falei, tá maluco, ficar capinando, sair da... Não, embaixada, jogar futebol. Eu falei, jogar futebol eu quero. E hoje eu sou pastor de esporte da igreja. Primeiro pastor de esporte da história da igreja. Nunca teve. Aí, meu irmão, comecei para a igreja. Só que eu colei com a galera errada. Nunca tinha ido para a igreja. A galera que saía, aloprava e vinha para a igreja com a maior cara de pau. E o pessoal chamava a gente lá dos Cavaleiros de Apocalipse. Coisa boa, não é? Teve uma gincana de adolescentes. E eu, com todo o respeito, eu achava a igreja chata, os cultos chatos. Eu não era crente mesmo, os líderes eram chatos. E aí o pastor Natan Fernandes, que é meu pai na fé, fez uma gincana de adolescentes. E eu aprendi que não é pecado rir na igreja, meu irmão. Pode rir. O culto é celebração, não é funeral, amém? O pastor Natal fez uma gincana de adolescentes, querido. Primeiro dia da gincana, meu grupo perdeu tudo. E eu sou competitivo. Quem é competitivo também? Teve gente que levantou a mão rápido para não perder. Hoje eu sou mais tratado. Aí eu não era crente, tá, irmãos? Então você vai me desculpar.
E eu virei para o pessoal da gincana e falei assim: queridos, vocês nasceram na igreja, vocês não acertaram nada da Bíblia. A gente está em último por culpa de vocês. Vocês são muito burros, nem da Bíblia vocês sabem falar. Pode deixar que eu vou responder da Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. O livro de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Dário, Astaxerxes. Eu acho que é o livro que eu sei mais da Bíblia até hoje, pastor. Comecei a ler a Bíblia igual um doido, para ganhar a gincana. Aí minha mãe: William, 2 horas da manhã, você vai ficar lendo a Bíblia? Mãe, tá tranquilo. William, não é possível, você vai ficar bitolado, hein? Você não vai virar crente não, né? Falei: mãe, eu não quero me converter não. Eu só quero ganhar a gincana, tá de boa. Domingo seguinte, acertei tudo. No outro domingo, acertei tudo. No outro domingo, acertei tudo. E o pessoal começou a falar assim: o William é o cara da Bíblia, o William é o cara da Bíblia. Beleza. Com 1 ano de crente, eu já tinha lido a Bíblia toda algumas vezes. E aí, um dia, lendo a Bíblia para ganhar a gincana, meu irmão, 2h pouca da manhã no meu quarto, sozinho, eu me deparei com Daniel capítulo 1, versículo 8, que vai dizer a Bíblia que Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Eu olhei para a minha vida: mente contaminada, coração contaminado, amizades contaminadas, escolhas contaminadas. Eu me ajoelhei e falei assim: Senhor, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Cheguei na igreja no dia seguinte, falei: pastor Natan, o senhor sabe da minha fama aí, né? Mas eu me converti ontem, pastor, lendo a Bíblia em casa sozinho. Tinha uma irmã do lado. Aí essa irmã falou assim: pastor, não acredita não, esse moleque aí é uma praga, isso aí é mentira, ele é atentado. Aí o pastor Natan falou assim: pode deixar a irmã, que dele eu cuido. Porque o Wi-Fi da irmã estava conectado no inferno. E o Wi-Fi do pastor Natan estava conectado no céu. Se o Wi-Fi está conectado no céu, você fala palavras do céu. Se o Wi-Fi está conectado no inferno, você já entendeu. Aonde o seu Wi-Fi está conectado? Pastor Natan começou a cuidar de mim, me discipulou. 2 anos depois eu estava no seminário, comecei a namorar com a Vivian, namorei, noivei, casei. Deus começou a fazer uma obra na nossa vida. Minha tia se converteu, minha outra tia se converteu, minha outra tia se converteu, meu tio se converteu, agora minha irmã se converteu. Só falta a minha mãe e a minha avó, mas elas estão na mira de Jesus, Jesus vai pegar ela. Fica tranquilo, meu irmão, essa pessoa que está afastada da sua família está na mira de Jesus, Jesus vai pegar. E eu lembro, para encerrar aqui, eu lembro que no meu casamento, com a minha esposa, eu era seminarista da igreja. A igreja estava lotada, meu irmão, parecia culto, congresso. A gente abriu para a igreja toda, a cerimônia. A festa não dava, né? Sabe o que aconteceu? A minha tia virou para mim e falou assim: William, o seu casamento é o acontecimento da história da família. Nunca na nossa família alguém tinha casado na igreja direito, pastor. Sabe o que eu aprendo? Palavra de maldição, briga, maldição, não sei o quê. Aí Jesus vem e quebra todas as maldições, porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Filipenses 1,6 vai dizer: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia final. Querido, Deus quer abençoar a sua família, e Ele vai abençoar a sua família, e a família que ninguém vê. Passa para mim o último slide. Que a sua família seja um pedacinho do céu no nome de Jesus. Queria orar com você. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu queria orar com você que talvez está afastado do Evangelho, ou você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, levanta a sua mão que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pastor, eu quero voltar para Jesus, ou eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você está afastado, se está afastada, levanta a sua mão que eu quero orar por você, em nome de Jesus. O Senhor te chama de volta. Muito bem, mas agora eu quero fazer um outro apelo, um apelo para a sua família. Querido, se tem algo na sua família que você vê que só Deus pode fazer, que homem nenhum pode fazer, a conversão de alguém ninguém pode fazer, só Deus. Aquele sobrinho meio atentado, só Deus pode mudar a vida dele.
Se tem alguma área, talvez uma cura na sua família, eu não sei. Você sabe o que você precisa. Se tem alguma coisa na sua família que você fala assim: Senhor, esse vale de ossos secos vai tornar a viver. Eu quero profetizar um novo tempo na minha família. Eu quero profetizar um novo tempo na minha casa. Eu quero profetizar um novo tempo na vida dos meus filhos. Se tem algo na sua família que só Deus pode fazer, e você quer consagrar ao Senhor, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente agora, que nós vamos orar no nome de Jesus. Pode sair do seu lugar.